Bom dia! Que a bênção de Deus, a saúde e a provisão do céu seja sobre você e sobre toda a sua família no dia de hoje. Hoje é um dia que Deus tem coisas maravilhosas para você. Se você crê nisso, já diz aqui nos comentários, eu creio. Aproveita e clique aqui em inscrever-se, porque tem coisa boa. Se você ficar comigo aqui, eu vou trazer uma direção profética para a sua vida. No final, vamos orar o Salmo 23, que é o Salmo da provisão. E eu tenho certeza que Deus vai te dar um dia de muitas vitórias, muitas bênçãos, porque tudo que tem aqui e tudo que eu falo apenas de Deus. Você jamais me verá falando a respeito de religião ou religiosidade. Falo apenas de Deus porque Ele só tem coisas boas para a nossa vida. Deus não quer o mal de seu ninguém, independente da sua crença ou da falta dela. Somente o bem. Portanto, Ele só tem coisa boa. E para começar, a direção que Deus tem para nós no dia de hoje, que se encontra aqui em primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, quando Samuel é enviado para escolher o rei Davi. Deus diz para ele assim: porém, o Senhor lhe disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha que palavra maravilhosa aqui para todas as pessoas em qualquer lugar, principalmente numa época de rede social, de Instagram, de TikTok, de tantas coisas, onde as pessoas mostram o que elas querem que você veja. Elas editam aquilo que elas querem que você perceba nelas. Algo nelas que é o que elas querem apontar, mas não é a realidade. Samuel, quando vai escolher o próximo rei de Israel, ele começa então vendo os irmãos de Davi. Alto, bonito, forte, um guerreiro. E Deus vem com essa palavra para ele. Essa palavra aqui foi direcionada para Samuel. Não olhar como o homem olha. Para muitos de nós, e em muitas situações, o nosso contexto é muito feio. É pequeno, é pobre, você vem de família pobre, você vem de um conceito de uma família analfabeta, de gente que nunca teve expressão, de gente que era o pessoal que morava lá no canto da cidade, ou na favela, ou na beirada. E essas pessoas são estigmatizadas e carregam isso dentro do seu psicológico. Até no momento de relacionar-se com Deus. Porque imagina, eu sempre só tive isso ou não tive nem isso. Deus também não pode fazer isso para mim. Mas aqui, veja que tem um homem, Davi, que era o menor da sua casa, que era o rejeitado por todos, pastor de ovelhas. Ia pastorear as ovelhas quem não servia para outra coisa. E Deus olha para esse homem vendo o coração dele. E Deus passa para Samuel fazer a mesma coisa. Ele deve olhar para Davi não pela sua aparência, porque ela não era uma aparência de rei, de príncipe, de vencedor, de gente da alta, da prateleira de cima. Ele não tinha essa aparência. Portanto, seria facilmente rejeitado pelo profeta. Não é nem por alguém que não é de religião, não. É o próprio profeta Samuel, um homem que ouvia a Deus diretamente. Da história de Samuel, você vê que quando tudo começa, ele é chamado por Deus numa voz audível. Samuel, Samuel. Deus falou diretamente com ele. E esse religioso, esse profeta Samuel, agora olha com os olhos do homem. Ele quer ver as coisas grandes, belas, impactantes, apoteóticas. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para você
é que mesmo que os religiosos só olhem para quem tem dinheiro, para quem tem aparência, para quem tem status, para quem tem nome de família, para quem tem pedigree, eu quero dizer para você que Deus não está nem aí com isso. Que Deus não se importa com a aparência das pessoas. Que Deus está se lixando para o que elas tinham ou aparentavam ter. Porque o mundo é o mundo das aparências. Até um galo, quando vai brigar, ele incha, né, as suas penas para parecer maior do que é. Mas ele não é tudo aquilo. Portanto, nós não devemos desanimar por causa disso. Do nome da nossa família, da nossa origem, da nossa aparência, daquilo que não temos. Não devemos desanimar por causa disso. Porque Deus, que é maior do que todos os profetas, do que todos os religiosos, do que todas as lideranças políticas e religiosas, vê o coração. Portanto, se você é rejeitado até pela religião, eu quero te dizer que Deus não desistiu de você. Deus não te rejeitou. Aos olhos de Samuel, Davi jamais seria escolhido o rei de Israel. Jamais com J maiúsculo. É caso encerrado aqui. Mas tinha um que estava acima de Samuel, que falou, pera lá, Samuel, pera lá, pera lá, pera lá. Não é você que decide aqui, não. Não é esse daí, não olhe a aparência, não olhe como um homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o que está na intenção, porque coração é a intenção da pessoa. Boas intenções valem sim. Deus está interessado em pessoas de boas intenções, sim. Se você não tem pedigree, mas tem boas intenções, boas motivações, bons interesses, eu quero te dizer que Deus quer destravar na sua vida muitas bênçãos, mas muitas bênçãos mesmo. Pelo profeta Samuel, Davi jamais seria escolhido. Ficaria lá, um esquecido, um ilustre desconhecido. Lá no meio das suas ovelhinhas, lá fazendo o que tinha que fazer e pronto, a vida toda. Você nem saberia o nome de Davi no dia de hoje. Nem haveria tantas crianças sendo batizadas com o nome de Davi. Não haveria. Rei Davi? Esquece. Mas Deus olhou para ele com outros olhos. E eu quero profetizar aqui que na sua casa, Deus também quer olhar para você. E Deus vai olhar para você. Deus vai olhar para um filho seu. Deus vai olhar para o seu núcleo familiar de um outro jeito, de um jeito maravilhoso. E esse jeito maravilhoso vai trazer para dentro da sua casa muita bênção, muita prosperidade, muito crescimento, muitas coisas boas. E não importa o pedigree, não importa o nome da família, não importa a aparência das pessoas. Porque aqui, no mundo, não é só nesse país, não. Nesse país, no mundo inteiro, a aparência importa muito. O preconceito com negros, por exemplo, nunca acabou e nem vai acabar. É horrível. É uma situação calamitosa. E só porque tem leis segurando é que não vivemos na plena escravidão. Só porque tem leis segurando isso daí. Senão, já teria descambado já. E há muito interesse aí por fora, aí, interesses desses grupos eugênicos querendo montar isso novamente. Mas isso só não acontece por causa das leis. Portanto, nesse mundo aqui há muita diferença pelo que você é, pelo que você parece, pelo seu nome, pela sua renda, pela grana que você ganha. Mas existe um chamado Deus, que esse vê o seu coração, vê a sua vida, vê o seu interior. E ao olhar esse interior, ele vai abençoar a sua casa. Se a intenção aí for boa, vai receber essa energia boa. E essa energia boa vai entrar aí na sua casa agora. E vai trazer bênção sobre seus filhos, vai trazer bênção sobre seu marido, vai trazer bênção sobre a sua esposa, sobre os seus animais, sobre as suas crias, sobre as suas criações. Tudo vai multiplicar sobre os seus frutos. Seus frutos vão crescer agora, vão ser abençoados, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Se você crê nessa palavra, digite nos comentários agora, eu creio,
para materializar uma palavra boa na sua casa, uma bênção na sua vida. E a bênção de Deus estará aí. E agora eu quero orar por você. E o texto aqui do Salmo 23, que é o texto do Salmo da provisão, que Deus tem provisão para a nossa vida, e ela vai ser derramada agora. Você acompanhe comigo aqui nessa oração. Se você tem alguém na sua casa que você gostaria que nós orássemos, e eu oro por cada um dos comentários aqui, você já coloca o nome dessa pessoa nos comentários, porque Deus vai abençoá-la em nome de Jesus. O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai da provisão. Essa é a oração da provisão sobre a vida dessa pessoa agora, para que nada falte, para que tudo abunde, para que nada venha a ser escasso, mas que haja muita abundância nas finanças, na saúde, na alegria, na família, em tudo, ó Pai, que tem nessa casa agora. Que a bênção do Senhor faça multiplicar, melhore a empresa, os negócios, melhore as condições dessa mãe solo que cuida dessa ou dessas crianças agora, que ela tenha mais condições para dar roupa, para dar comida, para dar remédio, para que ela cuide deles muito bem, apesar da falta do pai. Ó Pai querido, eu penso nessa irmã agora e digo: Deus, abençoe essa casa, abençoe os negócios dela, faça ela prosperar. Em nome do Senhor Jesus. Se você recebe essa bênção agora na sua vida, diga aqui nos comentários: eu recebo, clique aqui em inscrever-se e você vai ser abençoado. Eu desejo para você um bom dia na presença de Deus.